Nós vamos a Brasília e seguir com as repercussões depois da fala do presidente Lula de ontem a respeito da situação lá na Venezuela após a eleição do último domingo. Rafael Procópio conosco. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald, Boa Zaidan, tarde. boa tarde a vocês e a Olá. todos que estão nos acompanhando. Edmundo Gonzalez, que foi o candidato da oposição que disputou as eleições no domingo com Nicolás Maduro, fez hoje um agradecimento às entidades internacionais e países que reconheceram a necessidade da divulgação das atas eleitorais deste pleito. As atas eleitorais são como se fossem aqueles boletins que confirmam os votos que foram dados nas urnas lá na Venezuela. Lembrando que a Venezuela utiliza um sistema parecido com o brasileiro também, de urnas eletrônicas. Pelas redes sociais, o Gonzalez agradeceu primeiramente a entidades como a ONU, a Organização das Nações Unidas, e também a União Europeia e também a OEA. E entre os países, o primeiro a ser citado foi os Estados Unidos e, na sequência, vem um agradecimento ao Brasil, também por cobrar a divulgação dessas atas eleitorais. E depois se segue aí nas redes sociais uma lista de países que também declarou aí apoio ao candidato de oposição nessa questão da divulgação das atas. Essa foi a primeira declaração da oposição lá da Venezuela, tratando desse apoio internacional para o problema no país. A gente lembra que ontem o presidente Lula quebrou o silêncio sobre esse caso e cobrou novamente a transparência no processo, mas afirmou que a situação em si não é anormal e que não vai interferir na questão sem provas de manipulação. A gente também lembra que ontem de manhã tivemos uma entrevista aí do presidente Lula, foi a primeira vez que ele tocou nesse assunto, e durante a parte da tarde ele recebeu um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, justamente para os americanos entenderem como é que está essa situação, essa relação do Brasil com a Venezuela neste momento. Pouco depois aí tivemos um posicionamento oficial tanto do governo brasileiro quanto da Casa Branca lá de Washington, representando o governo dos Estados Unidos, e a nota dizendo que os dois presidentes entenderam aí a necessidade da divulgação dessas atas eleitorais. Enquanto isso, a Justiça Eleitoral lá da Venezuela continua com esse ponto de entender Nicolás Maduro como reeleito, como presidente reeleito do país, e a escalada de tensão e de protestos, inclusive com algumas acusações de sequestro e de morte, continuam pela Venezuela. E é claro, a gente segue aqui acompanhando de Brasília esse desdobramento, né, dessa diplomacia brasileira nesse caso da Venezuela. O Zaidan, depois da fala do presidente Lula, primeiro teve a nota do Partido dos Trabalhadores e, na sequência, a fala do presidente Lula em uma entrevista, dizendo que considerou que não houve nada de anormal no pleito e gerando muitas críticas, análise de quem já se esperava que essas análises fossem feitas, com algumas repercussões internacionais. E continua valendo, na minha opinião, o que disse o Celso Amorim. O Celso Amorim disse, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se houve fraude ou se não houve fraude. Eu não posso afirmar que houve, eu não posso afirmar que não houve. Além do recurso das atas, que são parte da memória das urnas eletrônicas. Além disso, a Venezuela tem um último recurso, que é observar e contar, voto por voto, aquilo que foi impresso. Então, se você tem o voto impresso, você tem a possibilidade de confirmar, né? Não apenas... Tem gente aí dizendo... Aliás, quem se interessa pelo assunto deve tomar muito cuidado, né, com o festival de bobagens e de mentiras. E, obviamente, aquilo que tem a ver com política doméstica. Então, a preocupação muitas vezes nem é a Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela, né? É criticar a posição do governo brasileiro, ou exaltá-la. Então, foi dito, por exemplo, que o Lula está dando tempo para que o Maduro possa manipular as atas. E se essas atas são manipuláveis, elas são manipuláveis, então, em todo lugar onde há urna eletrônica, inclusive no Brasil. Mas, no caso da Venezuela, se elas forem manipuladas, você tem o recurso do voto impresso, que é para confirmar se aquilo que está na urna com os papéis bate com aquilo que está na urna eletrônica, que está nessa memória, que são as atas enviadas para a comissão eleitoral. Essa demora era muito suspeita, não há dúvida que ela é muito suspeita. Porque, convenhamos, é uma questão de divulgar aquilo que está armazenado.
mesmo um ataque ao sistema, não deveria produzir essa demora. Por outro lado, automaticamente, na votação venezuelana, 54% dos votos, eles já passam imediatamente por uma verificação. Isso é automático, dentro do próprio sistema. 54% das urnas. Não necessariamente do número de votos, porque você tem número diferente de eleitores de uma sessão para outra, de uma urna para outra. Mas 54% das urnas, automaticamente. E a oposição exigia pelo menos 80%, depois passou a dizer que quer 100%. 100% é uma bobagem na teoria da probabilidade, né? Quando você passa de 80%, dependendo da diferença, já é possível determinar quem ganhou a eleição, dependendo da diferença, que foi o que fez a Comissão Nacional Eleitoral. E aquela história, paralelamente a tudo isso, o mais importante é o que o Maduro aprendeu desse processo eleitoral. Se ele ficou atento ao que aconteceu, ele entendeu que ele não pode ficar ancorado nos seus generais. Ele não pode ficar no poder só por conta do apoio dos generais. É uma ditadura militar na Venezuela e o Maduro é apenas a face civil dessa ditadura militar. Ou ele transfere a sua base de apoio e passa a ter a sua sustentação, as suas colunas de sustentação em movimentos políticos e sociais, que era o que o Chávez fazia. O Chávez tinha automaticamente o apoio das Forças Armadas pelo prestígio interno. E ele reformulou as Forças Armadas, o comando, os oficiais eram leais a ele e tal, então ele não tinha esse problema. O Maduro, sem apoio das Forças Armadas, apoio automático imediato como tinha o Chávez, se ancorou nas Forças Armadas, passou a promover meio mundo do oficialato ao cargo de general e se ancora neles. Perdeu a base das Forças Armadas, dos soldados, e se afastou, não irreversivelmente, é o que vamos ver agora, mas se afastou terrivelmente das bases políticas do chavismo. Então vamos ver se ele aprendeu essa lição. E quanto ao Lula, dizer que o Lula está dando tempo ao Maduro para que ele manipule as atas, convenhamos, né? É apenas uma tentativa de domesticar, tornar interna, né? Uma crise interna, uma crise em que o Lula teria responsabilidade pelo que está acontecendo na Venezuela, Ronald.